Em Dilemas do Contemporâneo, hoje em especial, nós trataremos de uma máxima que está em voga se tratando da constituição dos sujeitos, a ideia de zelar e cuidar da imagem. Né? Mas eu preciso dizer que há aí duas versões que precisam ser separadas. A ideia de cuidar da imagem numa concepção de senso comum apenas, ou seja, né, dar conta da expectativa do belo, caracterizado pela sociedade de consumo, neoliberal, capitalista e selvagem, e cuidar da imagem na perspectiva de garantir que a imagem converse com o conteúdo, ou seja, que esse sujeito que se apresenta, que esse sujeito que se constitui é muito mais do que verniz, é em essência raiz, porque o que nos garante na estada terrena é justamente o conteúdo que nós vamos construindo a partir das metáforas que nos desenham, ou seja, é me retroalimentando com as minhas leituras, com os meus estudos, que eu vou me tornando uma pessoa que consigo, carrega uma bagagem de protagonismo. Pois bem, né? Cuidar da imagem no contemporâneo passa por esta ideia e não pela outra. Né? E aí eu não estou dizendo que qualidade de vida, que estar de bem, né, com o corpo e com o espelho é ruim. Eu estou dizendo que entre, né, uma cabeça cheia de neurônios e um nariz perfeito, eu fico com o nariz torto e uma cabeça cheia de neurônios. Ou seja, né, nunca nós tivemos, né, uma tensão tão grande entre o narciso da beleza e o poder do conhecimento, como se ambos não pudessem estar no mesmo corpo. Essa é a impressão que nós temos. Como se ambos não pudessem conviver harmonicamente. E nós podíamos ainda ir mais além. O que é belo? O que é ser belo? As pessoas mais interessantes que eu conheço são, de fato, de direito, as mais inteligentes, né? Ou as inteligentes de fato. Então, me parece que beleza é um conceito subjetivado que se torna objetivo na medida em que a gente compra, né, esse conceito da sociedade de consumo. Então nós vemos muito verniz e pouca raiz. E isso nos preocupa porque, na verdade, né, a forma como o tempo se deforma, o conceito e os elementos se reeditam. Conceitos e elementos que nos fazem valores são reeditados. A forma não há como, né, nós segurarmos, porque ela se deforma. Então, hoje aqui em especial, em Dilemas do Contemporâneo, eu peço com muita atenção que vocês observem os narcisos, que vocês observem o quanto a sociedade está plasmada em modelos que são ou não autorizados a se constituírem como adequados, né, ou como inadequados. E aí não está em ponto de corte, isso é importante, não está em ponto de corte o que aquele sujeito traz com ele. Não está em ponto de corte o que aquele sujeito traz com ele. Quer dizer, os elementos que fazem ou que poderiam fazer uma tessitura de protagonismo, que são valores, concepções, conhecimentos, atravessamentos de vida, não são levados em consideração na hora em que nós estamos numa sociedade de consumo fracionada, descartável, que entende que Narciso, né, ou estar numa condição narcisista tem a ver com uma boa apresentação, né? Essas coisas não se conversam de forma direta como a sociedade de consumo põe. Pelo contrário, né? Às vezes uma boa apresentação foge daquela ideia, né, narcisista, né, de alguém que é perfeito, vou pôr entre aspas, numa concepção de beleza vendida e comprada de maneira inconsciente por nós mesmos. Então há que se cuidar da raiz. O resumo desta edição de hoje é justamente este, né? Cuidemos do verniz, mas não descuidemos da raiz. Gente com pouca raiz não se sustenta na sociedade das superficialidades e na sociedade do contemporâneo, que exige que cada um de nós tenha algo a mais para oferecer, que não apenas
os elementos visuais ou os elementos de beleza padronizados e sedimentados pela sociedade de consumo posta, que nega a condição humana e que por vezes põe em xeque a autoridade intelectual de alguém em detrimento daquilo que aquele alguém apresenta na sua conjuntura de ser e estar no mundo. Complexo, mas importante de ser discutido num tempo de pertinência e de resiliência. Beijo grande e até a próxima.